qual foi a primeira história no canal que te deu uma sensação de tipo assim: "Estou indo no caminho certo", ou então: "Estou, sentindo que é por aqui", que veio como uma história consistente? Na verdade, aí a gente pode falar sobre o que é uma história ser consistente. Uma história ser consistente significa ela ser, entre aspas, aceita ou aprovada ou vista como consistente de acordo com um padrão que eu tenha. Que padrão é esse? Então eu Uhum. tenho que questionar o padrão. Eu tenho que tomar muito cuidado para não cometer o erro que os físicos cometeram no final do século XIX, quando eles disseram que não havia mais nada a ser descoberto. E só havia a relatividade de Einstein e a física quântica. Só isso. Mas eles achavam de fato que não havia mais nada a ser descoberto. Então, eu tenho que ser muito cuidadoso a todo momento, quando, por exemplo, chegam uma experiência que vai numa direção inesperada para mim, eu tenho que tomar cuidado para não fechar os olhos para essa experiência, porque pode estar aí uma coisa muito interessante, Uhum. né? Então, quando você pergunta sobre a primeira experiência, olha, assim, desde a primeira, todas foram, cada uma da sua forma, muito inspiradoras e muito modificadoras. Eu posso dizer que até hoje, todas as experiências que são publicadas no canal, elas ainda me trazem informações muito importantes. O que acontece é que eu sinto que, com o tempo, ah, eu vou me arriscar aqui a dizer que talvez é como se o universo falasse: ok, eu acho que eles já estão preparados para Pra escutar isso. liberar um download um pouquinho maior. Vamos lá, aumenta um pouquinho o fluxo, deixa descer mais coisa. Aham. A primeira pessoa que trouxe uma informação desse nível foi o Lucas Olhos, sabe? Que é a impressionante experiência, a impressionante EQM de Lucas Olhos. Eu O considero, Lucas tinha quantos anos, ou tem quantos anos? Na hoje eu época, não sei, mas ele teve a EQM com 19 anos. 19. Ele Bem novo. teve AVC, parada cardíaca, 2 AVCs, ele teve uma coisa múltipla. E eu o conheço, ele é amigo de uma amiga. Essa amiga me falou, é uma atriz, ela falou, eu conheço um cara, produtor de teatro e tal, eu fui conhecer. Eu fiquei assim... ah, são informações que hoje estão chegando em maior quantidade, mas essa chegou em 2018. E eu fiquei assim... o poder de comunicação dele, de contar as coisas dele, tanto é que ah, até hoje a experiência dele impressiona. Uhum. Mas eu não quero dizer, eu não elenco. Não, eu entendi que você não está querendo comparar, mas qual foi a experiência do Lucas? Para a gente poder apresentar para as pessoas que não conhecem ainda, até para ir lá no seu canal e buscar. O Lucas, ele retrata algo que já foi retratado por várias pessoas, a forma como ele viu a saída do corpo dele, a forma como ele achou o próprio corpo físico feio, Uhum. né? Ele foi recebido pela avó dele, que ele foi, conheceu, ela mostrou muitas coisas para ele, e também o que me impressionou, que ele teve um vislumbre do futuro, e ele falou, eu vi a Terra de fora no futuro. E a forma que ele conta o que ele viu é poético, preocupante, porém poético. Ele fala, eu vi muito menos luzes, dando a entender que o planeta era habitado por menos pessoas. Uhum. E aí nós tivemos uma preocupação na época de filtrar um pouco até o que ele falou, porque nós mesmos não sabíamos o que fazer com todas as informações, mas nós publicamos a grande parte do que ele falou. Mas
ele falava muito sobre a questão do tempo como sendo um carro, que é como se nós estamos aqui dentro de um carro andando em alta velocidade, como se estivéssemos bebendo, drogando e tudo mais. E vemos um muro lá na frente, mas a gente não presta atenção naquele muro, na direção do qual estamos indo. Agora, quando você está fora do planeta, como ele estava na experiência, ele fala, bem, eu estou vendo o carro aqui e o muro aqui. Não é que o futuro esteja definido, mas há uma tendência. Eu vejo as pessoas conversando, bebendo, sem prestar atenção na estrada, e o muro continua aqui. Então, a chance de bater no muro é grande. Uhum. Então, ele trouxe toda uma preocupação com que nós, enquanto humanidade, estamos fazendo conosco, com o próximo, com o planeta, que foi um ponto fora da curva na trajetória até então, que foi com menos de um ano no canal, né? E hoje em dia, respondendo a sua pergunta, então esse caso foi um ponto de inflexão muito importante. Hoje em dia, a sensação que eu tenho é que, de alguma forma, tem vindo muitas informações sobre o que pode acontecer. Ao mesmo tempo, é dito o tempo todo, vocês têm como mudar. O futuro não está escrito. E nem está pronto. Não está pronto. Está sendo construído. A cada instante, por todos nós. Mas aí eu volto àquela simbologia do Lucas. Estão todos no carro e o muro está aqui, né? E cada vez mais perto. Então tem essa coisa dupla. Nunca é para criar preocupação, não. É para criar conscientização. Ou então rever comportamentos. Rever comportamentos. Porque é só a gente querer. Bem, mas eu não sei se eu respondi, mas... Perfeito. Porque, assim, ele teve, me parece, uma EQM muito mais abrangente, pelo que você está falando. Sim, Eu tive esses 4 pacientes que descreviam um EQM bem focado numa situação não tão abrangente. Era de se ver de fora, ter contato com pessoas conhecidas ou não, mas todas essas pessoas que se faziam entender com muita facilidade, sem nenhuma questão de línguas, ou que língua que se fala, não precisa. Tem gente que ouve música. Tem gente que ouve música. E a música é a mensagem. Exatamente. Como tem gente que... Eu tive uma paciente que ela viu quadros deslumbrantes, e ela voltou querendo achar aqueles quadros. Eu tenho que achar esses quadros, que eu tenho que ter aquele quadro na parede, que era um quadro de flores abstratas, e ela me descrevia. Eu falei, olha, eu imagino, mas eu não consigo, né, vê-los dessa maneira, porque ela falou assim, eu nunca tinha visto flores assim. Então, esse mapa de possibilidades de EQMs é infinito. Exatamente. Porque, agora vamos suponhamos que todos nós temos um passado, suponhamos que cada um vem de um lugar, de um nível, e por alguma razão estamos juntos aqui, num aprendizado. Então, essa pessoa, quando tem a experiência de quase morte, ela possivelmente vai para um lugar que tem a ver com a história dela, a vibração dela. Então, isso torna tudo possível. A pessoa enxergar, como já enxergaram, civilizações intraterrenas com a aparência rochosa, como gente que se via como partícula de luz fora daqui. E eu não sei dizer o que é o quê, eu só coloco. Mas eu acho que tudo é. Interessante isso. Eu não li esses relatos, nem os ouvi,
Mas me é absolutamente fácil aceitar que existam pessoas que se veem com seres mais rochosos ou mais densos, como também com pessoas que se veem como uma questão menos material. Ponto de luz é uma coisa muito menos material do que uma pedra. Porque E eu que a acho que pessoa tá. não. A pessoa ter uma felicidade como um ponto de luz, eu falo, mas você não sente falta do seu corpo? Não, é tudo uma outra coisa. Né? É porque tudo cabe naquele ponto de luz, né? Eu Tudo cabe. imagino. É, Eu é. imagino. E o ponto de luz, ao mesmo tempo, está ligado àquela rocha. Porque é a coisa do pertencimento, do todo, Que do que chama de. filosoficamente já vem de muito. Diante de Cristo, se falava dessa unidade, né? Sim. Então, essa multiplicidade das Das experiências de experiências. quase morte é interessante que você tenha essa neutralidade que Procura eu manter. procuro manter no canal, é porque eu quero que a pessoa que seja cética encontre no canal um lugar de confiança para obter Entendi. informações. Não, Eu e colocar quero, a sua vivência. eu quero que o evangélico, que o católico, que o espírita, que o judeu, que o árabe, que Qualquer pessoa. qualquer pessoa, Divida a sua vivência. sabe? Então, Aquela vivência. é isso. Eu não quero saber o que as pessoas pensam do que viram. Eu Eu quero entendi. saber o que elas viram. Uhum. Né? Como é que você consegue trazer? E é tudo muito lindo.